Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, logo após o Cadeira Cativa, estamos aqui para trazer para vocês informações de relevância. Bem-vindos, minhas amigas, meus amigos, No nosso Papo de Trânsito hoje estaremos tratando do IPVA 2024. E quem vai estar esclarecendo tudo aqui conosco é o nosso colunista e despachante, João Aurélio. Muito obrigado pela presença no programa, João. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de falarmos novamente sobre o IPVA, dessa vez sobre o IPVA 2024. Então vamos trazer mais informações para o nosso telespectador. Muito obrigada, João, por estar aqui conosco novamente. Bom, gente, vocês sabem que esse tema gera muitas dúvidas, então aproveita e já envia aqui pra gente a tua pergunta, a tua dúvida ou teu comentário sobre multas e IPVA de 2024. Agora a gente vai fazer um intervalo de meio minutinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Aqui no Papo Certo tu pode sugerir o tema e também o convidado. É só tu entrar lá no nosso Instagram, papocerto.com.br e mandar um direct pra gente. João Aurélio, o ano começou, e o IPVA já está aí batendo a porta, não é mesmo? E os bons condutores continuam tendo descontos? Bem, o IPVA 2024 já está aí sendo cobrado, Não, os descontos continuam os mesmos, Do bom motorista, da nota fiscal e também da antecipação, Os que anteciparam em dezembro tiveram um desconto um pouco maior e agora é o mesmo sistema dos anos anteriores, Só o valor que alterou em algumas situações, na maioria, diminuiu um pouco em relação ao ano passado, justamente por causa da tabela FIPE, que também teve uma pequena redução no valor dos carros. Então, a sistemática é a mesma e as dificuldades de muita gente conseguir pagar também é o mesmo, porque muitos encargos, muitas despesas, outros impostos, IPTU. Então, as pessoas muitas vezes têm que optar o que vão pagar. E, João, qual é o desconto do bom condutor? Quem tem o direito sobre ele? O bom condutor pode chegar a 15% de desconto, uma vez que não tenha nos últimos 3 anos nenhum tipo de infração. Então, por cada ano é 5%. Então, se um ano tem 5% de desconto, 2 anos 10% de desconto, e o máximo são 3 anos ou mais, sem nenhuma infração no seu cadastro, 15%. Mas é um percentual bem relevante, realmente, para quem não teve multa aí, podendo chegar a 15%, Exatamente. Excelente, E ainda é possível pagar o IPVA de 2024 com desconto? Sim. São os primeiros 3 meses tem um desconto na parcela, para quem for parcelar, e também para quem for pagar em cota única. Então, o sistema é o mesmo do ano passado. Janeiro, o desconto é maior, depois fevereiro. Então, é 6, 3 em fevereiro
e 1 em março, 1%. Então, essa é a mesma grade do ano passado. Mas em relação ao prazo máximo para o pagamento, continua o mesmo que nos anos anteriores? É junho, julho, por aí? Isso, vai até... São 6 meses, né? Sendo que se pagar parcelado, os primeiros meses tem um pequeno desconto e depois, nos outros 3 meses, não tem desconto. Então, mas a parcela tem que ser quitada dentro do mês. Por exemplo, se eu pago a primeira ou segunda parcela e não consigo pagar a terceira, eu vou ter que pagar o saldo todo de uma vez só. Muito bem. Então isso... tem desconto, mas tem que pagar dentro desse período. Exatamente. Tem que cumprir o calendário, né? Não adianta eu pagar janeiro e aí eu não tenho possibilidade de pagar fevereiro, terminou o direito a parcelamento do Estado. Então, muitas pessoas conseguem pagar a primeira parcela com um desconto maior, depois perdem a possibilidade de continuar parcelando pelo Estado. Bom, mas aí já se tem uma solução aqui na bancada, que é fazer aquele empréstimo lá. Não é um empréstimo, nós parcelamos, né, através do cartão de crédito, e agora nós conseguimos negociar com o banco até 24 meses, mas a maioria ainda opta em 12 vezes, onde a taxa de juros é realmente muito atrativa, né? Em torno de 1,7%. sobre o valor total, então em 12 vezes é a melhor parcela. Tem gente que faz em 2 cartões, cartão de terceiro, então esse é o grande lance, né, que nós fomos também. Mas isso lá na João Aurélio. No João Aurélio. Nós estamos falando aqui, o parcelamento do Estado aí é aquele normal, dentro das regras, né? Exatamente. Enfim, mas quem está apertado, não conseguir fazer aí o pagamento sem IPVA e correr o risco aí de ficar inadimplente, pode fazer esse acerto direto com o João. Até porque também, né, creio que muitas pessoas talvez ainda não tenham conseguido nem pagar o IPVA de 2023. Não, isso aí, é como tu falaste, junta com o IPTU mais outros impostos. Tem muita gente que não pagou 22 ou 23, por quê? Porque ela tem que optar, né? Então ela circula e está sujeita à apreensão do veículo, aí aumenta bastante. E ainda perde o desconto se tinha de bom motorista. Então, é uma situação bem complexa. Muitas vezes as pessoas têm que decidir o que vão pagar. Bom, tu falaste, então, que a gente tem a opção do desconto em janeiro, fevereiro e março, ainda tem um descontinho. Então, depois disso, continua tudo como sempre foi nos últimos anos. Não há nenhuma alteração, João? Não, a respeito disso, não. Continua o mesmo sistema dos últimos anos. Em quantas vezes? 6. Até 6 parcelas, então. Exatamente. Mas aí essas parcelas têm correção, né? As demais. Essas sim, essas são reajustadas. E, por exemplo, agora que nós estamos em janeiro, ainda é possível antecipar o pagamento do IPVA? Sim, a gente pode antecipar para gozar do desconto de 6%, né? Pagar de uma forma única. O parcelamento é uma opção, né? Nesses primeiros 3 meses pode pagar em parcela única com um pequeno desconto, né? O primeiro é um pouco mais significativo, que são 6%. Fevereiro a gente pode pagar de uma forma só, com 3%, e março 1% sobre o total. A gente reforça bastante essa informação aqui para vocês que nos assistem, porque é dinheiro que a gente está falando, né? E dependendo do valor do IPVA, 1% faz bastante diferença no orçamento. Exatamente. É interessante todo o desconto que a gente puder aproveitar. Tem muita gente, por exemplo, que em dezembro fez e aproveitou o desconto que tinha para fazer o parcelamento e abater no juro. Às vezes, dependendo do valor, dava 0 a 0. Então, ela, com o desconto, ela aproveitou e pagou a taxa de juros do nosso cartão. Olha, interessante. E, João, uma dúvida que muitas pessoas têm é sobre como é calculado o IPVA. Qual é a base do IPVA, as alíquotas? Carro novo é 3%, nós estamos falando de automóvel e utilitário. No Rio Grande do Sul, né? Isso varia por estado, né, João? Fica a critério de cada estado, a forma de cobrança, o valor. E aqui é 3%, né? Carros novos é a partir da data da emissão da nota fiscal. Então, quem comprou em dezembro e está emplacando em janeiro vai pagar um mês de dezembro também, do ano passado. É da nota, não é emplacamento? É da nota, E é 3% e vai reduzindo, né? Se é fevereiro, já paga só sobre 11 meses e tal.
E o seminovo é a tabela FIPE do outubro do ano passado. Então, sempre do ano anterior, o outubro é a referência para a cobrança do IPVA de seminovos. Não sabia dessa informação. Então, é a FIPE de outubro do ano anterior. Exato. Mesmo que compre um usado lá por novembro, se for pagar o IPVA ali, né? Novembro já vai estar pago, né? Mas se comprar agora no início do ano, vale a FIPE lá de outubro, né? Exatamente. De 23. É sempre para esse ano de 2024, por exemplo, né? A tabela FIPE de 2013. Outubro de 2013 vai regular IPVA 2024. É. Quem tem IPVA atrasado é a tabela da época e mais os reajustes. Juros e multas. Muita gente já está, o Estado lança também na SPC e o Estado lança também em cartório de protesto. O Estado ele está sendo bem ágil nas cobranças, Exatamente, né? Então, Ele traz bastante dificuldade. Mas, João, esse critério de cálculo de IPVA, ele varia por estado, né? Seria por isso que nós temos carros de locadoras, principalmente emplacados em outros estados, onde as alíquotas são menores? Não, aqui a locadora também tem 1%. Locadora é 1%? É 1%. O estado demorou mais a adotar essa prática. Primeiro tinha que ter um número mínimo de veículos. Quanto mais veículos, mais liberdade, aliás, mais possibilidade dele permanecer no 1%, né? Que é a Secretaria da Fazenda que controla isso. Mas o que nós vemos são muitos carros de outros estados, porque aqui elas têm agências, né? Mas é registrado na sede. Ah, por isso. Então, não necessariamente está relacionado com o percentual do IPVA. Antigamente era, né? Eu vejo que as empresas locadoras escolhiam a sede, sei lá, em Minas, lá, que é 2%, né? Primeiro era o Paraná que dava uma melhor opção. Depois, então, Minas Gerais, que as locadoras pagam 1%. Que depois foi adotado, anos depois, aqui também, 1% sobre o IPVA. Muito bem. João, eu quero aproveitar também para a gente trazer para o pessoal de casa e falar sobre as exceções do pagamento do IPVA. Quais são elas? Exceções. Isso. Exato. São isentos são pessoas com alguma deficiência física, né? E que então tem direito, inclusive, ao desconto do ICMS também, dos impostos sobre a compra do veículo. E depois precisa normalmente permanecer com 3 anos 3 anos, então. Com esse veículo por causa do bônus. E é isento de IPVA. Mas as demais taxas... Quem seriam essas pessoas? Pessoas com deficiência? Com deficiência, incapazes, por exemplo, de dirigir veículos sem nenhum tipo de adaptação, e outras pessoas com nenhuma possibilidade de dirigir, mas têm condições de comprar um veículo para alguém da família conduzir. Pessoas com doenças graves? Graves, com lesões, Uma dúvida bem corriqueira que me trazem. Pessoas idosas têm desconto no IPVA? Não. Não tem, né? Não. Infelizmente. Muitas pessoas me perguntam, porque eu como contador, né? Eu fiz 80 anos, mas tem o veículo dela, né? Tem desconto no IPVA? Não tem. O IPVA é sobre a propriedade, né? É a mesma coisa que o IPTU. Posso ter 100 anos e a prefeitura vai cobrar o IPTU normal. Porque não é sobre a pessoa, é sobre o bem, né? O IPVA é sobre a propriedade do veículo. Certo. E também os veículos com mais de 20 anos, não é, João? Esses são isentos do IPVA. Esses também são. Mas pagam as outras taxas, a outra taxa de licenciamento. Eu ia perguntar o licenciamento, João, que inclusive os carros com mais de 20 anos têm que pagar. Por que ainda é cobrado se a documentação é digital? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Por que vou pagar o documento se agora é digital? Eu pego aqui o documento e mostro. Exatamente, essa pergunta é frequente, né? As pessoas dizem, eu posso ter o acesso, posso imprimir o documento, né? Aliás, que inclusive é recomendado pela legislação, porque se não tiver como consultar, a foto não serve e tal.
E o que nós vemos é que a informação que se tem é que, na verdade, os arquivos, a manutenção das informações, todas elas permanecem, né? Então, esse seria o porquê da cobrança da taxa de licenciamento. Que não é Porque só ela o custo da impressão, né? Nossa. A impressão é um dos custos. Inclusive, era mais alto antes, Antes né? era mais alto porque tinha a distribuição, o correio, né? Mas aí tinha uma parceria também com o DPVAT, que proporcionava também um suporte financeiro para a entrega dos documentos. Então, isso tudo foi sendo diluído através hoje da internet. Então, hoje nós temos acesso a todas as informações, desde que tenha um sinal, né? E então também o trânsito. Mas a maioria dos clientes, ao menos os nossos clientes, eles preferem ter o documento físico impresso. Eu tenho. Né? Inclusive, nós recomendamos isso porque muitas vezes vai emprestar o teu carro para alguém e sem o documento. Está com documento. Realmente acontece bastante, né, João? É. Bom, pessoal, nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Hoje o papo aqui é de trânsito. Estamos recebendo o nosso colunista João Aurélio. Vamos fazer um intervalo de somente 1 minutinho e já voltamos com vocês. Fiquem aí. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Bom, 2024 começou e a gente está falando hoje sobre multas e IPVA. Afinal de contas, os carros precisam rodar. Então, segue aí, Ivanir, por gentileza. João, falaste anteriormente sobre o licenciamento, mas nós já temos os valores de 2024? Do licenciamento, Sim, do licenciamento. Permanece o mesmo de 2023 até início de fevereiro. A taxa de licenciamento sempre é alterada a partir de fevereiro. Então, deve ter um pequeno reajuste, a menos que o governo mantenha mesmo, mas é tradição. Dia 1º de fevereiro passa a vigorar um novo valor. E temos já esse valor para 2024? Não, até agora não. Continua sendo o de 2023, como é a regra. Durante janeiro, a pessoa... Mas não deve ser significativo o reajuste. Esse valor do licenciamento, ele tem variável de acordo com o veículo ou é um valor fixo? É um valor fixo. É 99,65 hoje. 99,65. Isso. Bom, para todos os enfim, veículos. vou fazer a pergunta que pode ser boba aqui, né? Mas o valor sempre sobe? Não tem risco dele descer? Sobe quanto? R$1, R$2, R$5? Não, porque é reajustado também pela tabela do Estado. Provavelmente uns 10% ele vai ficar nessa faixa aí, um pouquinho. Não, acho que não. Talvez seja. Pela Selic que tá É que são taxas do Estado, né? Não tem a ver com a inflação, então. Não é Selic. Não. A taxa Selic é para o que regula o IPVA justamente porque é muito complicado isso. Então, é o mercado que regula o valor do veículo seminovo para efeito de pagamento de IPVA. E o licenciamento, João, ele tem algum tipo de desconto ou ele é um pagamento de cota única? Não é um pagamento único. Não tem nenhum benefício se antecipa ou não. Quem paga em janeiro tem o benefício de ainda pagar o valor de 2023. Essa é a diferença.
Muito bem. E quem tem multas pode pagar só o IPVA? Pode. Pode pagar só o IPVA e pode deixar para pagar a multa na data do licenciamento. Mas a taxa também. Mas normalmente as pessoas que querem antecipar já antecipam tudo, né? Para se livrar, porque às vezes por um detalhe esquece um dia e... Isso aconteceu com meu filho, ele pagou uma multa, ele pagou o IPVA e se esqueceu de pagar o licenciamento, porque ele tem que selecionar os itens que está sendo pago naquele momento que for gerar a guia, né? Exatamente. E aí foi ver, estava sem o licenciamento. Ele disse, não, mas eu paguei o licenciamento. Não, foi ver, só tinha pago o IPVA, exatamente justifica aqui. Pode pagar IPVA e depois pagar o licenciamento. Depois paga o licenciamento. O licenciamento ainda está relacionado com o final da placa? Não, o licenciamento, ele, para pagamento com desconto, com valor referente ao ano anterior, é durante o mês de janeiro. Mas o licenciamento tem que ser pago para se obter o licenciamento que tem um calendário. Sim. Tá? A partir de julho, todos os veículos, final de julho, todos os veículos devem estar licenciados. Então, de janeiro a junho, tem o calendário que tem pelo final da placa que tem que fazer o pagamento. Isso, até aquela data, né? Aquela data que é o IPVA, né? IPVA. E na última parcela do IPVA, por exemplo, tem que se pagar o licenciamento. Porque daí já depois de julho é para quem não pagou. Então, ficou um pouco complexo, assim, vamos dizer, para explicar. Eu pago o meu carro, o meu IPVA em 6 parcelas. Sim. Mas só o IPVA. De janeiro a junho. Isso. Na última parcela, eu já tenho que pagar o licenciamento. Porque fim de junho também, além do IPVA, vence o licenciamento das placas com final 1 até o 5. É isso que eu estava na dúvida. Então, a placa do 1 ao 5 é no final de junho. Exatamente. Em julho, quem tem final 6 a 0 tem que quitar o licenciamento. Porque o IPVA já deve estar pago, porque todos vencem em junho. É importante isso, porque muitas pessoas têm veículos com mais de 20 anos. É. Então, esse prazo final para quem tem a placa de 1 a 5 é final de junho. E quem tem a placa do 6 ao 0, né, é o final de julho, para não ter nenhuma complicação aí com o seu veículo para pagar rodando. a taxa, né? e as multas, se tiver. E falando em complicações, né? Quem é pego dirigindo com o IPVA atrasado, qual é a penalidade, João? Normalmente, o que acontece é, se não... Porque o sistema informa, né, na fiscalização, eles têm acesso a todas as informações. Então, cabe a apreensão do veículo, né? Isso quer dizer que o veículo vai ser recolhido a um depósito, um centro de remoção, onde o veículo vai ficar até a quitação e o licenciamento. Isso significa aumento do custo. Sim, porque aí tem depósito. Tem a remoção, né, que é em torno de R$250 dentro do nosso perímetro aqui, mais a estadia, a diária, né? E normalmente é de 3 a 4 dias. Então, quer dizer, para quem não conseguiu pagar o IPVA ou se descuidou, eu entendo que é mais um valor significativo que acrescenta na dívida. Então, as pessoas, eu acho que devem procurar uma alternativa para poder andar com o carro regular. Vai parcelar o IPVA, tudo bem, não esqueça de fazer a taxa de licenciamento depois. Uma pergunta, se a pessoa for pega ali pela fiscalização de trânsito, é uma pergunta meio boba até. E ela pode fazer o pagamento na hora e mostrar que fez o pagamento? Isso depende da Secretaria da Fazenda, porque teve 1 ano ou 2 que foram adotadas essas práticas. Porque daí tem que ter alguém da Secretaria da Fazenda que está ali para fazer essa operação. Então não basta entrar ali gerar a guia rapidinho, fazer o pagamento, mostrar, não adianta. Não, ao menos aí vai do bom senso ou da disponibilidade do fiscalizador, né? Seria uma exceção. Então, porque aquele procedimento foi adotado durante 2 anos, se não me engano,
e depois não aconteceu mais. Se o Estado retomar, há essa possibilidade. Mas justamente a maioria das pessoas que não pagaram é porque não tinham condições. Então não é naquele momento que vai surgir a possibilidade. Mas eu acho uma boa, porque se a pessoa naquele momento tem a condição e vai reduzir aí custo de recolhimento, mais essas 3, 4 diárias, a gente está falando aí R$500 pelo menos que essa pessoa vai desembolsar. Se puder pagar a taxa na hora ali, né, o IPVA, enfim, o licenciamento, e mostrar para o fiscal, está aqui a guia, acho que é um bom senso aí, né, do nosso governo do estado, aí, se puder reavaliar e reeditar essa possibilidade, eu acho que é bem bom aí para a nossa sociedade, que tem uma dificuldade financeira gigantesca, todos sabemos, né, então... Eu tenho mais uma dúvida em relação a isso, João, mas aí tu falaste aqui, quem é pego dirigindo com o IPVA atrasado, é o recolhimento do veículo, mais as taxas para ficar o veículo recolhido, mas também tem multas na pontuação na carteira? Tem. Então, é um conjunto de coisas que vão influenciar, né, tanto na questão financeira, como também na condição, na pontuação. Então, as pessoas, muitas vezes, não têm condições, é isso que eu digo assim, mas então elas têm que estar ao menos conscientes de que elas podem procurar uma solução. Né? Eu sei que essa abordagem que era feita antes, ela era para, por exemplo, muita gente ficava devendo meio ano de IPVA, depois que ia regularizar o Estado, desde o ano passado, ele, depois de um prazo pequeno de vencimento, é encaminhado, inclusive, para o SPC. Né? E protesto através do Estado. Aí já aumenta, já complica, né? E a pessoa tem o título, o IPVA como título protestado, né? Então... E aí tem mais a taxa do cartório. Que então, aí vai. Mais a mão de obra. Uma bola de neve, né? Exatamente. E quem tem multas e IPVA de 2023 ainda atrasados, o que pode fazer? Pagar. Lá no João Aurélio tem uma opção também, né? Uma alternativa. Nós temos uma procura bem expressiva, inclusive, de IPVAs, não 2024, que as pessoas querem, que também tem, mas as pessoas ainda que não regularizaram anos anteriores. Né? Então, essas estão correndo o risco de apreensão do veículo. Muitas vezes o veículo é instrumento de trabalho ou de deslocamento diário. Então, nós oferecemos essa possibilidade. Pode ser em 2 cartões, como muitas vezes a pessoa não tem limite em um só, no cartão de uma terceira pessoa. Então, e nós quitamos no mesmo dia. Né? No mesmo dia, a pessoa, se tudo correr dentro do sistema, que ela... No máximo, no dia seguinte, ela está com licenciamento na mão. Olha aí. Já pode voltar a rodar. Exatamente. E, João, a gente está chegando nos momentos finais do programa, mas quem compra o carro com IPVA atrasado, quem paga esse débito? Bom, aí é um acordo entre comprador e vendedor. Normalmente, o vendedor dá com tudo quitado e a transferência por conta do comprador. Mas aí é uma questão de acerto entre ambas as partes, né? Esse acerto, quem vai pagar, eu compro, mas tu paga. Muito bem. E o contato lá do João Aurélio? É o 3330-2611. E o endereço? Fica ali Avenida Carlos Gomes, 31, e tem estacionamento dentro da loja. Bem do ladinho do posto de combustíveis. Isso. Eu já fui lá. João Aurélio, muitíssimo obrigada pela tua presença novamente conosco. É sempre muito prazeroso estar aqui passando informações da minha área e agradeço mais uma vez por ter essa oportunidade. Até o próximo mês, então. Até o próximo mês. Muito obrigado. Quero deixar também um abraço para todo mundo aqui de Porto Alegre, região metropolitana, que nos honram com a sua audiência. Então, pessoal, na segunda-feira nós voltamos aqui com mais um programa inédito feito para vocês. Até lá!